Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Olá, bem-vindos ao programa A Vida em Revolução. Eu sou o Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. A Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975, para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. Neste episódio vamos falar com o cirurgião Artur Lopes. Ele é atualmente presidente do Comitê Olímpico, foi também presidente da Federação de Ciclismo, mas vamos falar essencialmente sobre como a Revolução chegou à saúde. Sim, e enfim, muita coisa mudou na saúde com a Revolução, a começar pela, mais tarde, na sequência da Revolução, com a instituição do Serviço Nacional de Saúde, em que o Dr. Artur Lopes esteve especialmente empenhado. Era um projeto que ele já tinha antes, e a sua geração de médicos tinha antes da Revolução. Portanto, estamos a falar de alguém que pertence a uma geração de médicos que se empenharam muito na construção do Serviço Nacional de Saúde, mas também para perceber como é que os hospitais continuaram a funcionar num período revolucionário de reivindicações, de conflitos laborais, e como é que a saúde continua a ser segurada aos portugueses. E o Dr. Artur Lopes estava no maior hospital do país, na altura, o Hospital de Santa Maria. Algum episódio particular para destacar? Eu acho interessante aquele choque que ele, apesar de ser um médico, como nos explicou, como nos vai explicar, um médico associado às causas, enfim, é uma causa progressista, digamos assim, mas mesmo assim teve problemas com, aparentemente, médicos mais jovens e muito mais radicalizados, e, portanto, que não foi um convívio completamente fácil. E depois, claro, todo aquele ambiente de conflito, suspeita, de acusações que se viveu nas instituições públicas e nos hospitais também, em relação às antigas direções que se viram postas em causa, e depois alguém que esteve no meio disso tudo, como foi o caso do nosso convidado de hoje. Vamos então ouvir o Dr. Artur Lopes a recordar esses tempos de 74 e 75. Vamos começar por tentar perceber como é que a Revolução chegou ao maior hospital português. Boa tarde, Dr. Artur Lopes. Entrou no Hospital de Santa Maria em 1970. Foi trabalhar nos dias a seguir à Revolução de 25 de Abril de 74. Cá tem aí, lembra-se se teve de tratar alguém que tenha ficado ferido a seguir à Revolução? Não, nesse dia realmente até provavelmente não tratei ninguém. Lembro-me perfeitamente da manhã, lembro-me de ir imediatamente para o hospital, aliás, como aconselhava a rádio, assim foi feito. Estive no hospital, estivemos reunidos todo o serviço de medicina operatória naquela altura, que o professor era o professor João Casqueiro Belo de Moraes, e aí estive durante todo o dia. Fiz uma viagem bastante curta à Baixa para ver se me apercebia, mas não cheguei propriamente ao centro da questão. Voltei para trás e tive, conjuntamente com os meus colegas de serviço nessa altura. Eu era um médico formado há 5 anos, 4, 5 anos, estava no 3º ano do meu internato de cirurgia, ainda não era cirurgião, estava há 3 anos a fazer cirurgia nesse serviço, e assim acompanhei o dia de 25 de Abril. É evidente que houve, a partir dali, toda uma alteração grande a nível da estruturação do próprio serviço. Mas no dia, então, só para perceber, houve um apelo pela rádio para os médicos para ficar, para ver se haveria algum problema. Felizmente, como se sabe, houve cravos no ar e pouco mais. Houve um tiro ou dois dirigidos por um PID e uma morte imediata, parece, mas não na área do Hospital de São José, não ali em Santa Maria. Na parte de cima não houve nada. O Hospital de Santa Maria correu serena e tranquilamente, nem houve um problema, nem houve qualquer problema. Nem houve doentes? Nesse dia, não. Que eu estava no serviço, houve o acompanhamento. É evidente, não houve cirurgias nesse dia, não houve, de facto, cancelaram-se as cirurgias. Esteve-se a aguardar, até porque aconselhavam, digamos, as urgências e a direção clínica da altura, e o do próprio serviço, que era cancelar na justa medida em que poderia haver necessidade de sangue para qualquer problema
enfim, de revolução que houvesse, de revolução sangrenta, e, portanto, não aconselhava que houvesse cirurgias em que pudesse gastar sangue. E, portanto, foi assim. Ficou um dia feliz, tranquilo, a discutirmos, a ver, cada um a dar o seu palpite de como é que vai ser, o que é que vai ser, esta revolução, o que é que vai dar, é a revolução, é um golpe de Estado. Como é que vos chegavam notícias? Como é que vos chegavam notícias? As notícias iam chegando pela rádio. Pela rádio? Era a rádio que nos ia chegando. Depois um dizia que tinha ouvido isto, outro dizia que tinha ouvido aquilo, enfim. Eu suponho que a grande maioria dos portugueses, durante todo esse dia que foi um dia realmente glorioso, não se chegou a perceber bem o que era, até que começaram as águas a mostrar-nos qual era o rio que caminhava. Percebia-se alguns afluentes, mas não se via bem como é que iria para cima ou para baixo. Enfim, havia uma série de dúvidas. Assim foi feito nesse dia no Serviço de Medicina Operatória, no piso 7 do Hospital de Santa Maria. E aí foi onde eu passei a maior parte do dia. Numa entrevista recente, o ex-bastonário Germano de Sousa conta que passou a atender várias pessoas agredidas pela população por suspeita de serem informadores ou agentes da PIDE. Lembra-se de algum caso desse? Absolutamente nada. Não apareceu no Lembro-me única e exclusivamente de estar de serviço de banco nessa altura de urgência e ter recebido um indivíduo que foi baleado no Ralis e que entrou já cadáver. Mas em 75. Sim, em 75. Mas não, de resto não houve de facto... não sei o que é que o Sousa Bastonário se referia, mas não houve no pós-imediato mesmo agressões que surgissem por causa da revolução daqui ou daquela. Por isso, eu não assisti absolutamente a nada, nesse aspecto, a nada de alteração de base. Mas ia referir há pouco, em termos de alterações da maneira dos serviços funcionarem ou do comportamento das pessoas, isso começou a notar depois em 74, não foi? Houve, a partir dali, é evidente que houve uma alteração estrutural das coisas. E essa alteração notou-se tanto mais quanto a personalidade e a gestão e a direção do próprio diretor. O diretor era normalmente um professor catedrático naquela altura, hoje já não é tanto assim, mas no Hospital de Santa Maria, o Hospital Universitário, as direções dos serviços eram quase todas elas de professores catedráticos. E os professores catedráticos, tal como qualquer outro homem, cada um tem a sua própria personalidade e a sua maneira de dirigir. O professor Belo Moraes era uma pessoa aberta, completamente, tratava-nos todos quase por igual, era um homem delicioso, era de facto um homem amoroso para tudo e para todos, e a maneira de liderança do professor Belo Moraes levava-nos a que todos nós tivéssemos uma participação ativa e direta e aberta, e portanto não se notou uma alteração no próprio serviço de base. No Hospital de Santa Maria, isso já é diferente. A situação variou um pouco, porque havia, de facto, situações a nível geral, de administração, e a nível, até às vezes, local de próprios serviços. A nível geral, por exemplo, posso lhe dizer, houve uma alteração bastante acentuada em relação à própria administração central, no que diz respeito a escolhas de material de uso clínico e de enfermagem. Por exemplo, que eu fiz parte de uma comissão a partir do 25 de Abril, em que as situações eram o próprio administrador, que era nomeado normalmente pelo governo, normalmente não, sempre pelo governo, que fazia vivia inclusivamente numa casa ou lá dentro do espaço do Hospital de Santa Maria, que fazia a sua própria administração, que adquiria como queria as coisas, etc. Bom, um hospital daqueles que é um mundo, é uma cidade, dentro de outra cidade quase, compreende-se quando se vão comprar termómetros, por exemplo, que é uma coisa simples, banal, que em todas as casas existem. É evidente que é uma quantidade tão grande de termómetros que a quantia depois em números, em numerário, multiplica-se. E, portanto, aí começou a haver, digamos, uma criação sistemática das comissões de consultadoria, as tais comissões que acompanhavam, digamos, as várias fases. Eu lembro-me, por exemplo, de ter feito parte de uma comissão, para compra e aquisição de materiais de uso clínico e de enfermagem, em que fazíamos parte de 2 médicos, 2 enfermeiras e um administrativo, e era aquela comissão que, por exemplo, a partir dali começou a analisar, quando era necessário compras, quais eram os candidatos, quais não eram, tudo aquilo. Casos curiosos, por exemplo, e há bocado foquei-lhe o termómetro, não foi por acaso. Eu estava de serviço como internista, como médico internista de cirurgia na medicina operatória,
quando, uma quarta ou quinta-feira, não me recordo, a meio da semana, quando me surge um senhor que era delegado de propaganda de uma das casas que tinha entrado no concurso. E digamos que ia mostrar-me o seu termómetro já, e o que era, as vantagens, as desvantagens, etc. E depois que o preço, e no pressário já estaria incluído a pequena percentagem que era devida às pessoas que escolhiam. E eu imediatamente disse, não, a partir de agora isso não existe. Portanto, era para ver um bocado a prática que era. Essa era, por exemplo, uma alteração que houve profunda no fundo. Mas ficou com a ideia de que isso era uma prática nos anos finais do Estado Novo? Essa percentagem para quem escolhia? Era uma prática comum. Isso era uma prática comum. Isso. E eram verbas significativas? Eram verbas, claro. Então está a ver o Santa Maria, o tamanho do Santa Maria. Por exemplo, há materiais, estou a falar do termómetro que é muito barato, mas há materiais que não são assim tão baratos. E para todo o hospital é uma quantidade imensa, não é? Mas, portanto, ainda terá havido muita gente que ainda beneficiou desse processo. Sim, não tenho dúvidas. De facto, era um lugar, acho eu, extremamente, ali por sinais externos, extremamente apetecível, o do diretor do Hospital de Santa Maria. Mas depois do 25 de Abril, com essa criação dessa comissão... Com estas criações, houve alterações, é evidente, profundas. E parou esse procedimento? Outra coisa, eu fiz parte da comissão coordenadora, era assim que se chamavam, dos blocos, os blocos. Havia os blocos de cirurgia, era eu e outro colega, havia 8 blocos divididos por grupos de 2. Portanto, cada serviço tinha 2 blocos. Mas depois havia serviços como cirúrgicos, como a ortopedia, como a urologia. Enfim, a urologia tinha um bloco próprio, pequeno no seu serviço, mas a ortopedia, por exemplo, não tinha. E, portanto, tinha que se servir de um bloco que existia no próprio banco, na urgência, no local da urgência. E isto às vezes era ridículo, porque uma fratura que entrava ou que tinha que ser operada estava ali junto à porta quase da urgência, quase de saída do hospital, e implicava que às vezes os doentes, e sobretudo, nós sabemos, quando a etnia cigana tinha uma característica muito especial, nós já sabíamos, quando olhávamos, eu chegava ao Hospital de Santa Maria e via, digamos, 200 ou 100 ou 200 pessoas de etnia cigana, já sabia que havia um problema com o cigano, porque são de facto de uma ligação, às vezes vêm de Beja em meia hora e chegavam para saber do primo da coisa. Então, quando havia às vezes uma pequena fratura, que acontece a todos, às vezes havia com aquela curiosidade, e é de facto uma característica dessa gente que consegue entrar e consegue penetrar, às vezes quase que entravam pela sala de operações a querer saber o que era. E, portanto, isso era ridículo. Teve que se transformar, teve que se tirar, digamos, uma parte a cada um dos outros serviços para dar para a ortopedia poder passar a fazer as realizações cirúrgicas no bloco central e tudo isso. Portanto, houve uma questão de acomodações várias. Depois, é evidente que os diretores, alguns deles, sobretudo aqueles que eram tidos como as pessoas mais, porque havia lá diretores de facto que eram os grandes patrões da medicina, os grandes senhores da medicina, como havia de facto, e que tiveram que haver uma habituação. Mas um tumulto, digamos, interno do próprio hospital não se notou, até por uma razão. Naquela altura foi o lançar, o germinar do Serviço Nacional de Saúde, mas também da colaboração estrita que havia, e no 25 de Abril, após o 25 de Abril, os jovens, sobretudo os mais jovens, não direi os seus diretores, mas os mais jovens, a grande maioria de todos nós, éramos ligados a um Serviço Nacional de Saúde, que era consensual. E depois havia alguns serviços particulares, privados, mas não muitos. Eu próprio ainda funcionei no Hospital da CUF, mas a maioria de nós não. Quer dizer, a carreira médica, que foi algo também que se lançou a seguir ao 25 de Abril, foi uma conquista, e todos nós andávamos ligados, porque todos nós estávamos interessados na carreira médica. E o Estatuto das Carreiras Médicas foi muito brilhante, e foi aquilo que proporcionou a realização e a concretização da maior parte dos sonhos, da maior parte dos cirurgiões jovens, como eu, como muitos colegas, ortopedistas, tudo isso, fizeram carreira e aprendizagem, porque é uma aprendizagem que se continuava, e quanto melhor, digamos, e mais aberta, para nós melhor era. Por isso, todos nós naquela altura tínhamos quase que um fim comum. Haveria um ou outro que não estaria de acordo com isto ou aquilo, mas a grande maioria era propícia, de facto, a querer que os serviços funcionassem, que andassem, etc. Mas houve diretores que, obviamente, não estavam muito satisfeitos com algum poderio que lhe era tirado nas suas determinações
mas nunca de grandes coisas. E realmente ali, provavelmente, até porque nós vínhamos da escola, a maior parte, não havia ainda outra faculdade de medicina em Lisboa, senão aquela. E, portanto, olhávamos os professores catedráticos, tinham sido nossos professores, tinham sido nossos mestres, digamos assim. Olhávamos com uma certa distância, que é uma coisa que começou a desaparecer progressivamente até os dias de hoje. Mas, e depois eram os nossos diretores de serviço, havia aquela relação já de, digamos, de olhar para cima um pouco para os diretores, mas com respeito e com consideração, até porque naquela altura havia, de facto, grandes referências na medicina portuguesa, que são reconhecidas e ainda hoje, nomes que ainda hoje na medicina se fala. E na própria cirurgia, obviamente, e na cirurgia também. Portanto, já isso terá diminuído, esse respeito académico quase terá contribuído para não ter havido assim tantos saneamentos políticos, se calhar, como... Não houve saneamentos políticos a nível do hospital, que eu me recordo. Não, poderá ter havido um ou outro, mas saneamentos propriamente não. Até porque, repare-se... Lembra-se de algum caso? Não, desse caso. Não me lembro de nenhum saneamento direto político, não me lembro. E fui nomeado também, juntamente com mais quatro, sim, suponho, éramos 4 pessoas. Um administrativo, um enfermeiro e 2 médicos, eu e o João Marcelino, para a comissão para tornar generalista o Sanatório Dom Carlos, que é hoje o Polivalente. Quer dizer, em toda a Europa não se internavam como se fosse, tal qual como uma psiquiatria, como se fossem loucos que se internavam e tudo. Eram questões que se tratavam mais em casa, com terapêutica, salvo daqueles que eram, de facto, infecciosos. E, portanto, só uma minoria que devia ser tratada em casa. Mas não, ali estavam depositados e até faziam tratamentos, enfim, de uma maneira que era abjeta, porque... Por exemplo, havia 2 ou 3 médicos só para 80 doentes de cardiologia, de tuberculose. E em que o Estado Novo obrigava a que se fizesse pelo menos uma radiografia de tórax de 15 em 15 dias. Era o que se fazia. Pois havia lá radiografias que estavam há 3 meses sem ser vistas. Portanto, aquilo passava. Havia tuberculoses que o que faziam? Dormiam lá, às vezes com a drenagem torácica com o tórax, clampado, tomavam um pequeno almoço, desciam, vinham ali a umas tabernas que haviam, passavam ali o dia a jogar às cartas, depois vinham almoçar ao hospital e depois iam outra vez jogar às cartas, depois vinham para cima e tudo. Mas isso deu uma grande celeuma naquela altura. Os movimentos mais esquerdistas, digamos, que queriam correr com os tuberculosos, coitadinhos, tudo esses movimentos que se deram. E nessa altura a situação foi um bocado, enfim, houve certos momentos que foram periclitantes do ponto de vista não de agressões, mas de mal-estar. Mas qual era a tensão exatamente? Era a tensão, por exemplo, quando eu entrava no hospital, uma vez fui conotado com uma manifestação à entrada, que não foi uma manifestação para me oferecer um ramo de rosas, mas para, enfim, chamar nomes, tirar coisas e não sei o quê, mas pronto, porque naquela altura era compreensível e era de facto a imagem que eles diziam, coitadinho, agora vêm eles e não sei o que, estes indivíduos e tal, e querem fazer isto, coitados dos tuberculosos, não têm para onde ir, não têm... Bem, enfim, não se percebia a situação. Como outras situações... Mas, nessa manifestação estavam colegas seus médicos, ou não? Não. Bom, é evidente que os médicos que lá estavam a trabalhar e com quem eu conheci, 2 ou 3, não estavam provavelmente muito satisfeitos, porque iam lá se calhar uma vez por semana, recebiam o seu ordenado e não sei o quê. Aquilo era uma situação muito conveniente para muita gente, não era? Para muita gente, claro que era, mas isso, portanto, foi-se alterando e foi-se estudando progressivamente, tive lá 2 meses, até que se conseguiu transformar aquilo. O bloco operatório que estava fechado, que era um bloco ótimo, começou, e foi daí que nasceu até a ser aproveitado para pequenas cirurgias. Mas havia pessoal da saúde, profissionais de saúde nessa manifestação, ou era uma manifestação política? Não me lembro se havia, não haveria muito. Mas não foi além de uns palavrões que lhe dirigiram quando ia entrar? Não, ninguém me bateu, não houve nada, não. Vamos agora fazer uma pausa, voltamos depois do intervalo. Sente-se seguro aqui dentro. Eu, se quisesse, tinha chegado aqui, matava ou ia-me embora, ninguém dava para ir. Esta é a história de Jorge Jardim, o agente secreto que parecia um simples homem de negócios, mas liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país e foi pai de um clã de mulheres aventureiras. Filho, isto nunca podes dizer a ninguém. Isto é absolutamente confidencial. O misterioso engenheiro Jardim
É uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Lourenço Ortigão, e tem banda sonora original dos HMB. Estreia a 18 de março. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Voltamos então para a segunda parte da conversa com o Dr. Artur Lopes. E nos hospitais, houve algum problema por um menos respeito, por exemplo, para com os médicos do pessoal subalterno? Não, o que é que se sentiu no hospital? Repara, o Hospital de Santa Maria é um hospital sui generis, porque é um hospital escolar. Portanto, alberga em si mesmo a classe médica, os doentes, os enfermeiros, os paramédicos, os paramédicos, os técnicos, tudo isso, mas alberga também toda a área estudantil. Os estudantes, pois. Os estudantes, naquela altura, sabes que os estudantes tinham, digamos, e eram fações. Portanto, por exemplo, eu lembro-me... Muitas fações políticas muito ativas, altura, muito radicais. Exatamente. Sabe-se da força que tiveram as revoluções francesas, de estudantes, depois aqui também, em 62, em 69, em 72, enfim, houve grandes movimentações estudantis que foram extremamente importantes e que são importantes na movimentação da própria sociedade, que de quando em vez precisa de um abanão. E ali havia de facto muitos, mas ali sobretudo as áreas mais esquerdistas vinham normalmente, não propriamente de medicina, embora em medicina os houvesse, é evidente, bastantes, mas alguns de fora, nomeado do Durão Barroso, que é do MRPP. Eram dos indivíduos que aparecia lá de vez em quando na sala de alunos a fazer, não sei, com outras pessoas, enfim, com outros colegas, e que eram de facto daquelas áreas mais esquerdistas que tinham que acabar, enfim, e eram aqueles que se notavam mais, curiosamente. E havia essa área estudantil que se revolucionava, que queria isto, queria aquilo outro, mas também eram estudantes. Queriam o quê? Qual era a reivindicação principal? Por exemplo, quando houve um grande movimento, e aí os estudantes fizeram uma pressão enorme, mas também foi por pressões políticas, as passagens administrativas. As aulas, a obrigatoriedade das aulas, enfim, havia uma certa confusão de liberdade com libertinagem e, portanto, a situação às vezes era alterada. Houve anos de passagens administrativas em que, de facto, não houve, e o exame era algo que contribuía para, digamos, que um problema, uma agressão psicológica e tudo isso, e, certo, sobretudo, isto veio tudo quase das áreas esquerdistas. O MRPP teve muita força a nível estudantil, como se sabe, e era, sobretudo, esse um movimento, e utilizavam-se esse movimento para um certo mal-estar. Agora, isto em relação a, digamos, perdoe-me o pleonasmo, à relação estudantes com os médicos, que eram também, eu fui assistente, tive aulas e dava aulas de cirurgia naquela altura. Eu comecei a ser assistente convidado muito novo ainda pelo professor Belo Moraes, e depois, porque eu lembro-me que era uma pessoa engraçadíssima, uma vez eu estava a fazer perguntas durante o exame e eu, por maneira própria de ser, enervava-me muito a fazer os exames. Enervava-me porque não queria, e o aluno não respondia a nada e eu ficava mais nervoso. Mas o senhor, e quando no fim o professor Belo Moraes perguntou: filho, mas tu estavas a ver que o aluno ia chumbar? Professor, eu estava, ele não respondia a nada. Então para que é que te zangavas com ele? Já tinhas que o chumbar, não te zangavas, ainda devia ser um bocadinho mais carinhoso, porque ele já ia chumbar, já lhe chegava. Mas, professor, eu realmente não sou capaz de ser como o senhor, eu ficava nervoso comigo mesmo. Mas isto para vos dizer que, nessa altura, digamos, o que se sentiu internamente não foi entre os médicos em si mesmo, foi na relação de professores-escola. Foi a escola médica, digamos, que tinha mais e criava mais problemas em relação com os professores, com as aulas, com os exames, etc. Em relação médico-doente, é evidente que também se sentiu, sobretudo na urgência, mas a urgência não era a catástrofe que é hoje, não é? Naquela altura, nós éramos menos, mas digamos que a resposta
que o hospital conseguia dar, apesar de tudo, não era a resposta que hoje o Serviço Nacional de Saúde dificilmente dá. Porque o Serviço Nacional de Saúde, eu lembro-me dos bancos, por exemplo, as urgências, eram de 24 horas, que é uma coisa que hoje já se faz, felizmente, mas eu apanhei muito as urgências de 24 horas. Entrávamos às 10, primeiro às 10 e acabava às 10 do dia seguinte. Depois passou a ser entrada às 9 e sair às 9. Mas, pronto, eram 24 horas que estávamos sempre de serviço. E era uma equipa que, hoje em dia, as equipas até parecem que são mais pequenas. Quer dizer, ou pelo menos quase do mesmo tamanho. E as equipas, e respondíamos às necessidades que haviam. Mas as pessoas iam menos ao hospital, era isso? Não, as pessoas havia menos pessoas. Havia menos pessoas. Primeiro, havia menos pessoas. Depois, as equipas, de facto, eram tão grandes quanto as equipas de urgência de hoje, quase. Havia menos pessoas, havia muito menos população. A traumatologia, por exemplo, era muitíssimo mais leve, não havia tanto carro à solta por esta cidade como neste momento há acidentes e tudo isso. A violência também, se calhar, era um pouco diferente, não é? Eu não vivi em Lisboa, aos 10 anos os meus pais mandavam às 7 da manhã numa caminhonete de carreira, até ao Liceu Camões, quando eu ficava na Dona Estefânia, subia aquilo, aos 10 anos, vinha para lá de Lourdes. Então, hoje ninguém mandou uma criança de 10 anos numa caminhonete, quer dizer, toda a sociedade mudou, tudo mudou. E o Serviço Nacional de Saúde, e naquela altura o Hospital Central de Santa Maria, era algo de desejado por todos nós. Naquela altura havia uma luta imensa para se conseguir entrar em Santa Maria. Por exemplo, na cirurgia, no meu ano, entramos 4 para cirurgia no Hospital de Santa Maria e 8 nos civis. No Hospital de São José, 12. Também para a especialidade de cirurgia. Não havia as ofertas de privados que entretanto apareceram, não é? Não, já havia as ofertas de privados, coisa, não é? Mas os privados, tal como hoje, corre-se muito atrás do dinheiro ou disto ou daquilo, mas os privados não oferecem, ainda hoje, os privados são uma falsidade de resposta. Se entra com uma dor de cabeça num privado, o médico interno que recebe, normalmente não está muito preparado, não é uma pessoa muito preparada, um médico muito preparado, e leva a dor de cabeça até à tomografia ou, quando não muito, uma ressonância magnética. Porque, ao fim do dia, aquela dor de cabeça tem que render 1.000 e tal euros ao privado. Mas na altura a carreira do médico era dentro do hospital público. Era no hospital, todos nós queríamos aprender, e só se aprendia em Santa Maria, só se aprendia nos civis, a cirurgia. Só para não deixar cair a pergunta do Rui há pouco, na relação entre médicos e enfermeiros, e entre médicos e auxiliares, alterou-se de alguma forma? Os enfermeiros, não. A classe de enfermagem em si é que se alterou um pouco. Porque eu explico. Naquela altura havia as senhoras enfermeiras ou os senhores enfermeiros que tinham um curso de 5 anos, e havia os chamados enfermeiros auxiliares. E nessa altura houve uma unificação. Os enfermeiros auxiliares eram muito maiores, tinham, digamos que, não sei se o 5º ano de liceu ou o 2º ano de liceu, e mais 2 anos de preparação. E, portanto, eram chamados enfermeiros auxiliares. Tanto que a touca, naquela altura havia a touca, que até era uma coisa bonita, era diferente de uns para os outros, e houve nessa altura uma grande revolta, havia um maior número de enfermeiros auxiliares e unificou-se. Isso aí deu um grande mal-estar entre a própria classe de enfermagem. Mas aquilo que eu queria responder era a relação médico-doente. O doente começou a ser mais exigente no aspecto de reivindicar. O senhor não me atende já, então o senhor... Havia alguns que surgiam, não é? Porque o senhor é um fascista, não atende já, porque... Eu, por mim, teve sempre à vontade, porque passava por cima disso tudo. Mas houve lá colegas que, às vezes, respondiam. Eu não ligava a nenhuma a isso e respondia, às vezes, muito mal e torto. Mas havia um caso ou outro. Mas, como lhe digo, a resposta, de facto, era dada. Onde havia mais essa relação era, muitas vezes, a nível periférico, a nível dos serviços médico-sociais. Mais tarde, porque começou a haver um fluxo, digamos, grande aos serviços médico-sociais, que até ali tinham sido só quase casas do povo, que eram as chamadas, e que se integraram nos serviços médico-sociais, e a exigência de facto, o senhor tem que me atender hoje, eu tenho que me... Pronto. Mas naquela altura, digamos, na mesma semana que eu me recordo, havia normalmente uma possibilidade de fazer uma consulta. Mas houve realmente situações, naquela altura, de abuso da parte dos doentes e de incompreensão
E as principais reivindicações dos médicos na altura? Lembra-se assim do... Lembro-me perfeitamente. Também se tornaram mais reivindicativos. Os médicos reivindicavam, sobretudo, uma competência e uma carreira médica. Foi a partir dali que se fizeram as carreiras médicas, porque era uma amálgama. Normalmente era por cunhas que se entrava aqui ou acolá. A partir dali, as carreiras médicas, com exames curriculares. Repare, eu formei-me, 2 anos depois, fim do internato geral, tinha um exame em que havia uma classificação. A partir desse exame, nós escolhíamos a possibilidade de ir para a cirurgia e onde é que queríamos fazer cirurgia. E, como lhe disse, houve 12 entradas na área de Lisboa, 8 nos civis, 4 em Santa Maria, e havia 20 e tal candidatos que tiveram que ir para o outro lado. Quer dizer, havia uma luta pelos lugares internos. E essa luta era porquê? Porque realmente nós queríamos a carreira médica, queríamos seguir a carreira médica. E só houve uma dispersão, e isso foi bastante positivo em relação a tudo, pela província, quando mais tarde, eu não apanhei bem já essa fase, mais tarde houve os médicos chamados médicos à periferia. Em vez de irem para o ultramar, isso foi bastante positivo, começaram a ir para as aldeias. Tinha que estar 6 meses ou 1 ano. Certo. Isso foi logo em 75, não é? Como? Foi em 75, o Foi serviço logo médico à a seguir, periferia. Mas não embarcou nisso? Não, eu não, porque eu, ao fim, quando foi esse exame que eu fiz, eu fiquei em segundo na classificação. Eu escolhi Santa Maria, fiquei em Santa Maria. Estava na especialidade, mas muitos já não podiam estar na especialidade, não tinham entrada, não é? Não tinham entrada. E, portanto... Mas teve vários colegas, então, que participaram nesse serviço mais médico à novos, periferia. mas mais novos. A maior parte deles mais novos. Foi uma experiência sobretudo para a população. Repare que era um médico que ia e que transportava não só a medicina, aquilo que sabia e que podia aplicar, enfim, eram jovens, mas já tinham conhecimento. Alguns até acabavam por casar com raparigas de lá e tudo isso. E, portanto, isso dava e deu uma abertura e algo que foi uma experiência extremamente interessante e foi muito positivo. Havia situações que o médico não podia resolver, mas enviava. É diferente o médico ver em loco alguma coisa que lhe parece um pouco mais complicada e que fala com um colega, porque havia articulações com os hospitais nessa altura e que mandava os doentes e tudo isso. Foi uma experiência muito enriquecedora, de facto. Falou em cunhas no acesso à profissão. Eu ia-lhe perguntar, numa altura em que o acesso à saúde e aos cuidados de saúde era tão difícil, se havia também uma prática de recurso à cunha para conseguir ser atendido mais depressa no hospital. Não, vamos lá ver. Não, eu falo em cunhas para os médicos que até ali não tinham, de facto, esse exame. Desculpa, porque eu fiz esse exame, depois, 6 anos depois, fiz o exame para cirurgião, depois fiz o exame à ordem para cirurgião na ordem, depois fiz o exame para integrar os quadros do hospital permanentes. Nós andávamos sempre nisto, que é muito positivo. O médico se deixa de estudar, deixa de ler de cirurgia ou medicina, durante 6 meses deixa de ser médico. Acabou-se. Portanto, é algo que tem que se atualizar, e agora, então, cada vez mais. Mas, naquela altura havia tudo isso. E, normalmente, até ali, o que é que acontecia? Era um médico que era filho daquele médico, não sei quem, que era o sobrinho do amigo, tinha um amigo que era médico, e, por acaso, atende lá, mete-o lá no serviço para... E, às vezes, não... Portanto... Foi tudo isso que foi banido, que foi de facto estruturado, e isso era algo que a própria classe em si sentiu como uma benesse, não é? É evidente dar o interesse e o trabalho àqueles que mais queriam e que mais mostravam capacidades. Em relação à cunha para doentes, não havia, quer dizer, é evidente que havia. Eu tenho da minha aldeia, por exemplo, eu não sou de Lousa, eu sou de Lousa, sou aqui de Lisboa, mas eu às vezes via lá rapazes, ou velhotes com uma hérnia, não sei o que, doutor, e não sei o quê. A cunha era esta, então vai lá ter comigo à consulta. Pronto, e eu via na consulta, olha, pronto, eu vou-te arranjar, ia para o bloco e tudo isso, mas, por exemplo, a hérnia hoje em dia, uma hérnia, por exemplo, a maneira de se ver se um país é socialmente evoluído ou não, não é? É ver se há, de facto, hérnias gigantes, que era uma coisa, ou a resolução das hérnias. Portanto, quer dizer, a hérnia era uma coisa que havia muita gente que andava com uma cobradura, como chamavam, andavam com fundas, etc, etc. Portanto, a partir dali começou tudo evoluiu, tudo mudou na sociedade. Agora, obviamente que
havia muita gente que não chegava ainda à cirurgia. Depois, há um aumento exponencial de uma série de cânceres, em que Portugal, enfim, por exemplo, o cancro de estômago, Portugal aumentou, de repente, liga-se muito às comidas com fumados, o cancro do cólon aumentou, o cancro do pulmão, por causa do tabaco e tudo isso, e fumava-se muito, e, portanto, havia tudo isso. Agora, propriamente uma cunha para meter, havia cunhas, tenho um amigo que tem uma coisa para ver lá se consegues operá-lo, então, está bem, então, ele que venha cá e tal, não sei o quê, via-se o doente, estudava-se o doente, ia à consulta, eu tenho que fazer estes exames, e integrava-se. Mas falou aí de uma coisa interessante, que é a própria solicitação da população em relação à medicina, ou a expectativa que tem em relação à medicina. Portanto, era também bastante menor e aumentou nessa altura. Aumentou imenso. As pessoas deixaram de suportar determinadas condições que eram em solução, não é? As pessoas começaram a perceber que se estavam constipadas, não era preciso usar papas de linhaça, que tinha um médico que podiam ir ao Serviço Nacional de Saúde, à caixa, como eles diziam, vai lá e o médico passa um medicamento. Na farmácia até nem é caro, às vezes era de borla, praticamente de borla, e podiam fazê-lo, e portanto as pessoas começaram também, felizmente, a ser mais alertadas para isso. Pois. Já agora, nesse âmbito, um dos indicadores em que houve maior avanço foi a mortalidade infantil, não é? Que hoje em Por dia, exemplo. Mas na altura ainda era um problema muito grande. Ainda se confrontou com isso no hospital. Havia bastante mortalidade infantil. Eu não sou dessa área, sou da área de cirurgia, mas havia uma mortalidade infantil bastante acentuada. Isso é verdade. Só uma pergunta mais sobre esta questão, que tem a ver com a forma como o poder político olhava para a saúde. Saúde, contrariamente a outras áreas, nem sequer tinha ministério nos governos provisórios. Estava aqui no meio do Ministério dos Assuntos Sociais, não é? E apesar de ter havido muitos nomes, não é? Em num curtíssimo espaço de tempo, o Arnaud é uma pessoa que fica ligada, porque foi ele que escreveu. Não foi ele que formou. Foi a classe médica é que formou, é que fez e criou o Serviço Nacional de Saúde e as carreiras médicas. Ele assinou. Pronto. Mas aqui ainda houve Maria Lourdes Pintacil, Jorge Sá Borges, enfim, ainda houve aqui uma série de nomes nestes anos em 74 e 75. Lembra-se do olhar do poder político para a saúde? Como é que olhavam? Naquela altura, o poder político era, de facto, um poder político, como é que ia dizer, que não tinha a capacidade de comando. Naquela altura era em si mesmo toda a classe médica e a classe paramédica e tudo isso que foi alterando as coisas. E progressivamente alterando e forçando, porque era de facto toda uma classe médica que estava mais, o que não acontece hoje, mas estava mais ou menos unida em torno destas grandes coisas. Eram os grandes anseios da própria classe médica, sobretudo os jovens médicos, queriam ter uma especialidade, queriam fazer, queriam integrar-se, queriam estudar mais, queriam saber mais e que começaram a pressionar e pressionaram de tal forma o poder político que criaram quer o Serviço Nacional de Saúde, quer as carreiras médicas. E o Serviço Nacional de Saúde era algo que politicamente era mais que correto, quer dizer, dar saúde está inscrito na própria Constituição. Era uma exigência, e era uma exigência não só da população em geral, mas também com todos os trabalhadores de saúde naquela altura, a exigência que, de facto, a saúde fosse universal. Mas nessa altura o que está a dizer, portanto, é que as iniciativas em relação ao setor da saúde vêm mais de dentro, isto é, da própria classe médica, de enfermeiros, etc., que fazem pressão, que desenvolvem os conceitos. Os políticos depois acompanhavam. Sim, acompanhavam, mas não cediam, não é? Quase. Mas não estavam... Cediam, não é? Isto é, não estavam à espera da tutela, isto é, iam fazendo... Nós avançávamos, houve toda esta formação, nasceu da grande luta da classe médica e paramédica, quer dizer, e do anseio que tinha, de facto, de melhorar as coisas na saúde e na progressão da saúde e na progressão dos seus profissionais. Certo. Foi presidente da Federação de Ciclismo, já estava envolvido no ciclismo nessa altura, não? Já, sim, senhor. Desde muito novo, desde os 16, 17 anos, que na minha terra, em Lousa, discutia-se mais ciclismo que futebol até, porque estava lá o João Lourenço, que era ciclista do Sporting, muito importante, casado com uma filha da terra, e o José Martins, que ganhou 2 voltas a Portugal, uma pela Iluminante, outra pelo Benfica. Permanentemente discutia-se, era ciclismo e não futebol. Futebol, enfim, falava-se um bocado, mas não era assim tanto. E falava-se muito de ciclismo. E formou-se lá uma secção de ciclismo, e eu tinha 16, 17 anos, 16 anos, não tinha mais, convidaram-me, que eu estava a estudar e tudo, para ser o secretário e para escrever as coisas da secção. E assim foi. E, portanto, nasceu aquele bicho. Depois estive ligado em 74, 75 não à volta, mas 73, 74, à volta, e eu,
fruto da ligação com o Lousa e do conhecimento que tive com Joaquim Agostinho, que só não foi para o Lousa, porque naquela altura o Lousa só tinha populares, os profissionais eram o Sporting, o Benfica, o Sangalhos, o Tavira, etc. Não foi para lá, ficou no Lousa, porque o Sporting, ele disse-me, eu vou à experiência ao Sporting, que já tenho esta idade, 24, 25, se me quiserem, eu não escuso de estar nos populares um ano, passo logo. Então, é claro que ele veio ao Sporting, foi logo agarrado, essa é a lógica. Não é? Mas em 74 houve volta. Não, em 74 houve uma volta. Houve volta a Portugal. Houve volta a Portugal. E o Joaquim Agostinho foi à volta à Espanha no dia 25 de Abril. Claro. Pois foi, mas claro. E que perdeu essa volta à Espanha por 11 segundos, de uma forma muito polémica, não é? Há uma polémica no contra-relógio final, porque primeiro deram-lhe a vitória e depois tiraram, enfim. É uma polémica que ainda hoje... E foi roubo isso, não? Foi roubado ou não? Eu acho que sim. Da maneira que... Eu estava presente, mas da maneira que eu conheço a história e que pessoas que estavam presentes me contaram, eu acho que houve ali uma tramóia dos segundos. Mas enfim. Mas e apesar da Revolução, isso teve algum eco cá, em Portugal? Teve naquela altura, enfim, os espanhóis roubaram mais uma vez e tudo aquilo. Então, e alguma alteração na volta a Portugal de 74, depois da Revolução? Não, em 74 é a última volta. Depois, é a última volta que existe. 75 não há Mas já volta. foi depois do 25 de Abril. Foi depois do 25 de Abril. Houve alguma alteração em relação à volta dos anos anteriores? Não se não, notou a revolução no ciclismo? Ainda se passou bem. Não, ainda se passou bem. Até porque o ciclismo era uma modalidade muito popular e tudo isso era acariciada por toda a gente. Então não houve nada. Dr. Costa, foi um gosto tê-lo neste programa. Voltamos para a semana com mais um episódio de A Vida em Revolução.